No Pacaembu, a festa foi de São Paulo. Com a presença de pouco mais de 32 mil torcedores, o tricolor venceu o Flamengo por 2-0 e se afastou da zona de rebaixamento. Veja os gols. Feito o levantamento, olha o toque de cabeça. Gol do São Paulo. Ele estava num jejum danado. Mas agora desandou a fazer gol o argentino Lucas Prato. E o São Paulo abre o placar. São Paulo 1, Flamengo 0. Deu certo o lançamento para o Cueva. Ainda o Cueva, o cruzamento, toque de cabeça. Aos 40 minutos, o segundo gol do São Paulo. São Paulo 2, Flamengo 0. Flávio, foi uma vitória depois do jogo, né, no vestiário. Cheguei até a perguntar pro Dorival se era uma vitória que permitia respirar aliviado. E ele disse que não. Porque o São Paulo é muito irregular, é capaz de um jogo bom, sim, como o de ontem e ser tão apático quanto o jogo contra o Fluminense na semana passada. E agora tem o Santos pela frente. Exato, que ele espera que o time mantenha essa mesma vibração, esse mesmo espírito. Foi uma vitória importante, o São Paulo não jogou mal, mas também não foi nenhuma maravilha. É que o Flamengo teve a posse de bola, mas foi incompetente demais para criar oportunidades. Quando criou, o Sidão estava bem e o São Paulo aproveitou as chances que teve. Então foi uma vitória realmente para dar um pouco mais de tranquilidade. São 4 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento. Algo que pode, não significa muito dependendo do que acontecer na partida contra o Santos. Mas o São Paulo, pela primeira vez, desde que assumiu o Dorival, vive um certo conforto na tabela de classificação. É exatamente o trabalho do Dorival. E o Hernanes, que a gente tem que chamar a atenção, porque o Hernanes, ele com as bolas paradas dele, agora fez esse golaço de cabeça. Perfeição, né? Mas ele resolveu, ele mudou toda a situação. E o Dorival, competência do Dorival, alinhou um time que estava com problemas, vários jogadores gordos que ele colocou em forma, inclusive o Jusilei. E com isso o time de São Paulo ganha uma cara de time. Uhum. Claro que ainda está longe de ser alguma coisa que você possa, nossa, que time e tal. Está tentando fazer o possível para fugir da zona de rebaixamento, que é o que o São Paulo nos últimos tempos tem pleiteado. Ano passado o Campeonato Brasileiro foi a mesma coisa. Mas isso é um problema estrutural bem maior. O Dorival está fazendo a parte dele. Flá, a gente tem o vestiário do São Paulo para o torcedor acompanhar aí. Vamos ver como foi após o jogo. Eu tenho uma equipe ainda oscilante. Nós nunca sabemos o que possa acontecer. É natural que nós estejamos trabalhando, preocupados e atentos em todos os detalhes possíveis. Agora, você sabe muito bem, as equipes oscilam. A grande maioria das equipes estão oscilando. Nós pegamos a pontuação desde o dia que eu cheguei no São Paulo para frente. A nossa equipe tem a 6ª campanha do campeonato. O que eu não quero é que aconteça o que aconteceu com o Fluminense no Rio. Uma partida muito abaixo para uma equipe que pode produzir dentro do que produziu aí há uma semana atrás e agora de novo. Qual é a explicação? Nem o treinador sabe.